Vamos analisar mais um testemunho que o povo gosta de idolatria, né? Então, como muitos não conseguem raciocinar, o legal assim é contar esses testemunhos lá no culto, né? Porque no culto o povo está sob fortes emoções e tem ali aquele ambiente propício, a pessoa pode falar o que for, ninguém ali vai se levantar e fazer questionamentos, nem dá tempo, né? Porque a pessoa está falando, o ancião está falando com aquela voz trêmula, aquela voz de anjo, né? Que fala com aquela entonação e levanta o tom da voz. Então, na realidade, isso são técnicas de neurolinguística, técnicas de PNL, são várias técnicas. Existem cursos, inclusive, para isso, que é para hipnotizar a multidão. Claro que vocês que são idólatras de templo vão chamar isso de presença de Deus. Logicamente que só funciona em comunidades onde as pessoas ou são idólatras, ou porque tem muita gente também que é rico que é idólatra, ou culturas, pessoas que não têm acesso a conhecimento. Nós temos hoje, nos países de primeiro mundo, na Europa principalmente, uma redução do cristianismo de 80% a 90% dos templos estão todos fechados. Igreja católica, igreja evangélica estão fechando tudo. Por quê? Porque certas condutas da liderança, eu não estou criticando nesse sentido o cristianismo em si, mas existe uma corrente muito forte nos tempos atuais que os que estão dominando o cristianismo através dos seus templos, que transformaram igrejas como empresas, eles querem trazer um domínio sobre o povo com coisas falsas. E países de primeiro mundo, as pessoas têm acesso a estudo, são muito mais bem preparadas, então eles não acreditam nas coisas, em falsas ressurreições, falsos milagres, falsos exorcismos. Então é necessário que realmente a pessoa se prepare para não cair naquele texto bíblico que o próprio Cristo falou. Meu povo sofre por falta de entendimento. O maior sofrimento que hoje o povo da congregação tem é a escravidão, ditadura, ser escravo dos anciãos. Não estou nem falando dos anciãos bonecos. Os anciãos bonecos de primeiro grau, que são aqueles que obedecem os mais velhos. Que esses são bonecos dos anciãos mais velhos. Os anciãos mais velhos são os chefões. Na realidade não são mais anciãos, mudou o ministério. Agora o ministério chama de soberano. Agora a gente não tem que mais falar ancião. A gente tem que chamar de soberano, é diferente, tá? Não tenho pressa de falar o que eu tenho para falar, porque é muito extenso. Então, se você gosta de vídeo de 5 minutos, nem perca seu tempo, porque esse vídeo aqui é para exercitar a mente de quem quer se tornar inteligente. É necessário gastar 1 hora, pelo menos, acredito que vai gastar 1 hora esse vídeo. Então, nem perca seu tempo, você que é idólatra, você que só veio aqui para xingar, não perca seu tempo, porque eu vou fazer uma análise minuciosa sobre um testemunho que está rodando. Isso daí é bom, porque é um tiro no pé. Veja, a congregação é tão idólatra, o povo da congregação, o povo, né, é tão idólatra, que eles não se apercebem que eles usam o Facebook. O Facebook é uma ferramenta, de um empresário ateu. Vocês condenam um ateu, condenam cristão de outras igrejas, mas vocês usam a ferramenta de um ateu para deixá-lo milionário, através de uma sociedade, uma parceria, onde vocês usam tudo de graça e oferecem um espaço publicitário. Pois lá na igreja vocês falam que não pode ter sociedade com as trevas. Vocês são sócios do dono do Facebook e do YouTube também. Então vocês estão fazendo uma coisa, vocês são tão idólatras, que vocês estão desobedecendo os próprios anciães. Falaram para não gravar, né? Até 10 anos atrás era para não gravar de hipótese nenhuma o culto. Vocês gravam culto, vocês gravam hinos, e isso daí você não tira no pé, porque agora o que a gente falava antes, agora a gente pode comprovar. Agora a gente tem comprovado o que a gente fala. Antes a gente falava, ninguém acreditava que acontecia certas coisas, certas hipnoses dentro do culto. E agora a gente fala e a gente comprova. Vocês colocam pregação de pessoas mortas. Vocês atacavam os espíritas dizendo que os mortos não falam. Pois hoje os mortos na congregação falam, porque eu vi comentários recentes lá no YouTube de pregação de pessoas mortas, que já estão mortas, anciões mortos, já desceram a mansão dos mortos. E eu vi lá comentários recentes que sentiu a presença de Deus. Então vocês ouviram como Deus fala com a gente, né? Então vocês estão ouvindo pregação de mortos.
E com isso vocês estão difundindo falso testemunho para as demais pessoas que nem são da congregação, estão escandalizadas. E o pior de vocês não é a idolatria, são os comentários que vocês fazem no vídeo do canal do irmão Genésio, canal do irmão Jair. Vocês ofenderam gravemente a moral do irmão Jair. O irmão Genésio também foi gravemente ofendido. Eu vi comentários ali gravíssimos. Agora, no irmão Jair, vocês têm um ódio mortal. Não sei se ele não é bonito, às vezes vocês não acham ele bonito, feio. Eu sou amigo do Jair. O Jair já foi na minha casa. O Jair já, uma vez eu estava passando necessidade, não estava sem emprego. Se você está sem emprego, todo mundo te condena. Ele foi na minha casa, fez uma oração e me fez uma compra no mercado. Quando eu estava nos anos 2002. Eu estava no fundo do poço pregando a reforma. Comecei a pregar a reforma de um porão. Não sei se vocês sabem. Eu fiquei num porão 3 anos. Tinha um sofá rasgado, uma mesinha de micro. E eu, de vez em quando, alguém me ajudava. E eu também tinha meus servicinhos, eu fazia. Mas não era suficiente para ter uma vida assim, como eu tenho hoje. Eu fiquei 6, 7 anos pregando a reforma num porão. 3. No porão eu fiquei uns 4 anos. E o irmão Jair foi me visitar lá no porão. Muitos não sabem. Foi nesse porão que vocês mandaram o delegado de polícia com carteira falsa puxar uma arma para mim, falando que eu ia pra entrar na viatura com um ancião que foi filmado num estádio de futebol. Vocês mandaram tirar a matéria, que já foi coisa passada, né, que muitos não sabem. Então vamos ao testemunho. Então vocês fazem comentários com o irmão Jair. Seria o caso do irmão Jair fazer uma representação criminal com relação a essas acusações gravíssimas. Gravíssimas. Ofensas morais gravíssimas contra o irmão Jair. Se chegar nas minhas mãos, eu vou denunciar na Polícia Civil, crimes de telemática, crimes gravíssimos, ofensas morais gravíssimas. A idade dele, inclusive, que é uma pessoa idosa, que merecia no mínimo o nosso respeito, merecia no mínimo, uma contestação digna. Ó, o irmão falou isso, eu não concordo com o irmão. Não, vocês ofenderam moralmente o irmão Jair. Eu não aceito isso, viu? Se chegar nas minhas mãos, vocês podem se preparar, vocês vão lidar com um criminalista especialista em CCB. Viu? Eu sou criminalista especialista em CCB. Eu não vou levar na brincadeira. Não brinquem. Não brinquem. Porque aquelas acusações ali é crime contra o idoso, hein? Além das demais sanções cabíveis. Quem fez os comentários, tira. Tira que é melhor. O ancião fez um testemunho dizendo, mais ou menos assim, tem um testemunho rodando, vocês procurem aí na internet, vocês vão achar. Eu não vou falar o nome do ancião e nem os lugares, que eu não estou aqui para difamar o ancião. Eu estou aqui para condenar essa prática, esse testemunho, para mim é falso. Para mim é falso. Até porque isso é bíblico, eu tenho o direito de julgar, analisar aquilo que é falado lá, tem que julgar os espíritos, porque muitos falsos profetas levantaram nosso meio. E me parece que foi um ancião que fez isso. Ele disse que uma moça foi fazer uma faculdade em uma determinada cidade. E lá na faculdade, o professor se apaixonou. Claro que eu estou simplificando, que esses testemunhos falsos, eles demoram meia hora para ser contado. Podia contar em 2, 3 minutos o testemunho. Ela foi fazer uma faculdade, chegou lá, o professor se apaixonou por ela. Aí o professor queria ficar com ela, mas ela era uma moça temente a Deus. Temente a Deus quer dizer que obedece às ordens do senhor feudal da CCB, que é o ancião. Aí o professor queria de todo jeito ficar com ela. Então o que ele fazia? Ele foi começando a galantear ela. Diz no testemunho que ele colocava ela até num pedestal. Mandava ela falar, ela era sempre a oradora do grupo, assim, tratava ela melhor do que os outros. O que eu acho extremamente estranho, tá? Mas depois nós vamos comentar. Um professor fazer isso em público, nenhum aluno falar nada. Diz que ele exaltava demais a moça, botava sempre na preferência de tudo. E aí ele não conseguia seduzir ela. Então ele pensou, preciso seduzir essa moça. Então ele foi numa outra cidade, parece que foi numa outra cidade, não sei se foi na mesma, na outra, não interessa. E encontrou um feiticeiro muito famoso. Um feiticeiro muito famoso. E esse feiticeiro fez um trabalho espírita lá, ou de espírito, não de espírito, porque tem muitos espíritas kardecistas
que são pessoas muito boas, inclusive. Eu tive um irmão, eu chamo de irmão porque ele me tratou de irmão, então eu tratei de irmão, ele é espírita, kardecista, mas quando eu estava no fundo do poço, ele um dia ele falou assim para mim: você está experimentando tudo que você está passando, para que quando você estiver lá no topo, lá em cima, que Deus te levantar você lá em cima, você nunca vai se engrandecer. Você está experimentando tudo isso que você está passando na tua vida aqui, esses 20 anos de tribulação que você está passando, dos 21 aos. Comecei minha tribulação, começou com 19 anos. Eu fiquei até os 39, foi 20 anos de tribulação. Com 40 anos que começou a mudança de cativeiro para mim. E ele foi nesse feiticeiro, e esse feiticeiro falou assim: olha, estou fazendo um trabalho aqui. É muito estranho, né? Que esse feiticeiro conseguiu ver essa moça de longe, né? Olha, essa moça aí que você está vendo aí, que você está querendo ficar com ela está blindada. Ela está blindada por uma força muito grande. Claro, a gente sabe que esse blindado aí é porque é da CCB, lógico, né? Só está blindado quem é da CCB, claro. E ela tem um ponto fraco. O ponto fraco dela é chocolate. Chocolate. Aí, olha o trabalho do feiticeiro, né? Dá uma caixa de chocolate para ela, que ela vai no motel com você. Então ele fez um trabalho lá e criou um feitiço. E esse professor foi em tal lugar, comprou uma caixa de chocolate. Agora eu não sei se ele foi direto ou ele passou de volta no feiticeiro. Eu sei que a caixa de chocolate estava enfeitiçada. Aí ele deu a caixa de chocolate na terça, vai entender? Para essa aluna, que é a nossa irmã da CCB, a Santa de Deus. Que assim, a Santa de Deus no falar deles, né? Eu não estou ironizando, porque para mim isso daí não quer dizer nada. Nós temos nossos altos e baixos na nossa vida. Mas era uma irmã que era aplicada na doutrina da CCB. O que também não tem nada demais, a pessoa se dedicar a uma doutrina, não condeno ela. Mas parece que o professor deu o bombom na terça e ela comeu o bombom de chocolate. Na quinta, ela transou no motel com ele. Olha, que dedução que você ouve, se você está ouvindo um testemunho desse, que dedução que você chega? É que o bombom estava enfeitiçado, né? Ou que tinha um feitiço no chocolate, porque diz que o ponto fraco dela era o chocolate. Comeu chocolate, transou no motel. E aí, é lógico, né? Eu não sei como que descobriram, eu não sei se ela confessou. Tá tudo meio assim, é que o ancião fala tão rápido e ele faz tantos mantras lá na hora do culto que o povo fica gritando, todo mundo falando, aquele barulho na igreja, a gente nem entende o que tá ouvindo direito. Fica todo mundo manifestando, né, alto. A gente não sabe. E vê que é o que o ancião gosta, é isso. Igreja fervor, pegando fogo. É uma glória pro ancião, imagina. Ele sai dali, meu Deus, um ancião revestido. E aí parece que o filho dele foi... Eu não sei se foi ele batizado com 10 ou o filho batizado com 10. Eu sei que o filho dele falou que queria ser diácono. E agora ele estava parado no mundo, estava vivendo no mundo, porque a esposa traiu, caiu no adultério. Aí ela também foi para o mundo. Eu não sei que mundo que eles estavam, porque o que eu sei, o mundo aqui é o planeta Terra. Mas tem uma mania de falar que nós não somos do mundo. Ah, foi para o mundo. Tá, enquanto você está na CCB, você não está no mundo. Quando você pega o metrô, quando você vai no mercado, quando você vai numa farmácia. Crente da CCB não vai numa farmácia? Não vai num restaurante? Não vai no hospital público ou hospital particular? Não dirige carro? Não viaja de barco, de avião, de ônibus? E não está no mundo? Ah, o mundo não está no coração. Ah, tá. Bom, mas essa foi pro mundo. E aí ficou aquele negócio que o filho também foi massacrado. Poxa, e aí o ancião falou o seguinte: você que está aqui, Deus não vai deixar acontecer isso com você. Não desse jeito que eu estou falando, claro, que quando vocês ouvirem o testemunho, até vocês vão chorar. Mas ele falou num jeito tão glorioso, assim, né? Aquele jeito, assim, de falar, que o povo tudo começou a gritar, lógico. É aquela gritaria dentro da igreja. Afastai-vos, seja retirado toda a gritaria do vosso meio. O povo começou aquela gritaria, aquela manifestação. Que antes que você... Ele falou assim, quem você que está aqui nessa noite, falou você ou vocês, né? Porque a palavra é jogada aos ventos, a gente nunca sabe para quem que é. Cada um que pega, se deu certo, porque pegou, se não deu certo, não teve fé. A culpa é do povo. E você que está aqui no culto hoje,
você não vai cair. Porque antes de você cair, Deus te põe numa cadeira de rodas. Aí o povo gritou de vez. Aí, meu amigo. E esse filho dele também parece que estava no mundo, estava enfraquecido, derrubado, porque essa moça era a nora desse ancião. E ele falou que ele não estava contando coisa dos outros, ele estava contando coisa da família dele. Então ele estava falando da nora dele. Que a nora dele caiu no adultério com o professor, através do bombom enfeitiçado. Agora eu não sei a marca do bombom. Bombom era enfeitiçado. Agora eu não sei, eu guardo na minha gaveta antes de dormir. Minha esposa sempre deixa lá uns chocolates pra mim lá. Agora eu não sei se ela tá enfeitiçando meus bombons. Dá até medo de comer chocolate depois desse testemunho, né? Dá que ela tá me enfeitiçando pra mim, né? Às vezes não fazer alguma coisa errada, sei lá também. Aí, o ancião falou que era da nora dele. Ele falou categoricamente que era dentro da casa dele. E do jeito que ele falou do filho dele, claro que era a nora, óbvio. E aí o filho queria ser diácono, parece que não podia mais, ou estava entristecido, estava no mundo. Aí eu fiquei pensando, né? Uma série de coisas. Vamos passar então a análise do testemunho. Que vocês falaram palavras estranhas, não é línguas estranhas porque não tem evidência. É clara evidência vocês têm. Vocês falam palavras rápidas, não quer dizer nada. Não tinha nenhum estrangeiro, porque para falar em novas línguas dentro da igreja, tem que ter pessoas estrangeiras para ouvir o evangelho em outros idiomas. Não se tem notícia que tinha nenhum estrangeiro dentro do culto. É só aquela manifestação bem alta para exaltação, é uma exaltação do ancião. Primeiro, eu fiz aqui, ó, várias anotações. Então, eu não estou com pressa, eu quero analisar ponto a ponto. Eu faço uma vez o vídeo, não preciso fazer mais. O primeiro ponto que eu vou fazer assim, eu comento, assim, falo e deixo você pensar. Feitiço. O feitiço, quero analisar com vocês o seguinte. O feitiço, pelo que eu entendi, o feitiço foi para ela cair no adultério, né? Tá. O feitiço do feiticeiro foi para ela cair no adultério. Aí ela comeu bombom enfeitiçado, foi pro motel. Transou. Tá, com o professor. O professor, inclusive, tinha 52 anos e ela tinha 24. A pergunta que eu faço é: e quem tem orgulho? Porque orgulho é o pecado diabólico, né? Existe feitiço para deixar as pessoas orgulhosas? Será que tem algum espírito de feitiçaria dentro do culto da igreja? Ou dominando o espírito que está na CCB? Porque se vocês acreditam em feiticeiro, eu também acredito, então, que possa ter um espírito diabólico, né? Que é o chefe dos feiticeiros. Diz os feiticeiros, né? Tal. Será que o espírito de feitiçaria ele também derruba a pessoa pelo orgulho? Porque aqui derrubou a pessoa pelo adultério. Porque a CCB só fala de sexo. É sexo no casamento, é sexo durante o casamento. O problema de vocês é sexo e gays. É o foco de vocês é sexo e gays. Gays, carinhosamente eu falo, porque tenho amigos gays. Todos os irmãos gays da CCB que me procuram com respeito, porque sabem que eu respeito vocês. Eu falo gays que é para entender. Até meus sobrinhos, meus filhos me chamam de gays. Não me ofendo. Acho legal a gente brincar. Então, assim, eu não sei, né? Vamos pegar feitiço, né? Feitiço, eu escrevi aqui, feitiço, medo, adultério, feitiço. Será que para as pessoas caírem no orgulho, que é o pecado do diabo? O pecado do diabo não é adultério. O diabo não era adúltero, ele era orgulhoso. Se tem alguma relação. Então, quem caiu no adultério, pro cara que é da CCB, ele tá blindado, né? Aquele que obedece a CCB tá blindado. Para derrubar ele é só o feitiço. Então, por exemplo, o orgulho também derruba a pessoa. Se o feitiço teria poder também para isso. Bom, vamos deixar isso então em segundo plano. Vamos para o segundo ponto. Então, do jeito que vocês colocaram essa questão, o feiticeiro falou a verdade, né? Porque assim, olha, eu tava fazendo uma anotação aqui do feiticeiro, lá da feiticeira. Teve uma feiticeira também na Bíblia que viu a feiticeira, o profeta Saul, quando estava desesperado, ele procurou uma feiticeira. E a feiticeira, ela fez um trabalho ali, igual esse daqui. Isso aqui foi com chocolate. Acho que na época não tinha chocolate. Ela fez uma fumaça lá, um trabalho, bababá.
E ela viu um homem de capa, de costas assim, de capa. E aí Saul falou, é Saul, pede para ele, me pediu alguma coisa pro Saul. E aí, a feiticeira falou que o homem que estava ali falou umas coisas para Saul. E aí aconteceram umas coisas ali. Mas assim, nos estudos bíblicos mais avançados, se vocês forem pesquisar, a feiticeira de Saul, pesquisa pra você ver, tem umas coisas ali que não bateu certinho. Porque a gente sabe que o diabo é o pai da mentira. Então, tudo que o diabo fala é mentira. A gente sabe que é mentira, é o pai da mentira. Agora, se vocês falar que o que o feiticeiro falou é verdade, vocês estão transformando o feiticeiro em verdadeiro. Então a palavra do feiticeiro se cumpre, é isso que querem dizer. Aquela feiticeira que falou que era Saul, a gente sabe que não era Saul ali. Não era o profeta Samuel. O profeta Samuel já tinha morrido, né? E ela conversou com Samuel. O que viesse me fazer, que viesse me atormentar? Samuel já estava morto já. E ela conversou com Samuel, o profeta Samuel. Mas não era o profeta Samuel. Só um estudo muito profundo, tem esses estudos disponíveis, vocês vão perceber. Tem muita ancião na congregação que já pregou que aquele lá morto que estava falando no sonho da feiticeira era Samuel. O ancião nem tem noção que ele pregou uma barbaridade. Não era Samuel. Era um espírito maligno ali, se transfigurado em Samuel. Como é que Samuel já estava morto e estava conversando com a feiticeira? Então vocês deram um tratamento aqui como se a feiticeira tivesse poder e falasse a verdade. Que de fato comprou chocolate e caiu. Vamos avançar. Vocês vão ver que vai ficar interessante. Eu deixei os mais legais para o final. Quem jornalista faz o programa, deixa a notícia mais grave para o final. Tem umas situações aqui que vocês vão ficar com os pés na cabeça. Bom, outra coisa que eu achei estranha, então, o feiticeiro falou a verdade. Quem mentiu foi Jesus Cristo, porque Jesus Cristo diz que o que contamina a pessoa não é o que entra, mas é o que sai. Então Jesus Cristo está errado, quem está certo é feiticeiro. Ó, uma coisa interessante que eu estava vendo aqui, ó, a cadeira de roda. Vocês falou, ancião, que quem estava dentro do culto ali naquela tarde, ou naquela noite, naquela manhã, Deus não permitiria que a pessoa caísse no pecado. E aí você deu um grito ali e falou assim, porque antes que você caia, eu te taco numa cadeira de rodas. Aí o povo, né, entrou em loucura total. Foi um alvoroço, aquele barulho, né, que vocês chamam de manifestação do Espírito Santo. Aí eu pergunto para vocês, por que então esse Deus italiano de vocês, que não usa barba, tem 70 anos, é italiano, é branco e é homem, Deus de vocês, por que então ele não botou a moça na cadeira de roda para ela não pecar, já que ela era uma moça temente a Deus, do jeito que vocês gostam? Temente a Deus para vocês é aqueles que obedecem o braço. Essa moça era. Então já que Deus vai salvar todo mundo que estava ouvindo esse falso testemunho, bom, para mim é falso, né? Talvez para você é verdadeiro, eu respeito. Então por que Deus não botou essa moça na cadeira de roda antes que ela caísse? Deixou ela cair e agora usou dela como exemplo para dizer que outros não vão cair. Que Deus é esse? Que Deus italiano é esse? Não tem nada com os italianos, meu sogro é italiano. O meu melhor amigo. Falamos tudo que vocês puderem imaginar, nós conversamos. Ele é italiano. Eu falo um pouquinho italiano. Capite? A cadeira de rodas. Então, eu pergunto então, como é que fica então, se todo mundo que vai cair no pecado, então nós deveríamos ter uma fábrica. Se eu montar uma fábrica de cadeira de rodas, eu vou ficar milionário. Considerando que todo mundo é pecador, né? Teria que todo mundo cair na cadeira de rodas antes de pecar. Eu pergunto, se Deus coloca na cadeira de roda antes de pecar, por que Deus não botou na cadeira de roda os anciãos que pecaram? Antes de pecar. Tá. O ancião, você contou um testemunho de terceiro. Você contou um testemunho do teu filho, na versão dele, que quem conta o testemunho de um caso onde tem litígio, na realidade, ele conta a versão dele. A gente tem que ouvir as duas. Eu ouvi uma reunião de anciães que a gente tem que ouvir os dois sinos bater. Não pode ouvir só um lado. Ali, o ancião testemunhou um fato onde o filho dele era a vítima e a nora, né, era a adulta. Só que ali, então, o filho é maior de idade.
Ele é terceiro já. Para fins de testemunho, a obra não aconteceu com o ancião, aconteceu com o filho. Com o filho, por isso chama-se terceiro de primeiro grau. Na lei diz, e até os terceiros de primeiro, segundo, terceiro grau, né? Que fala. Mas os terceiros, quem são terceiros? Aqui que deu a gente. Então o filho e a nora são terceiros. O fato aconteceu com o filho, que é maior de idade, claro. Então o Braz disse, tem um tópico de ensinamento, santos tópicos, que não devemos contar testemunhos de que aconteceu com outras pessoas, só com a gente. Quem inclusive falou isso nos anos 80, nos anos 90, foi o ancião do Bom Retiro, o irmão saudoso Davi Finotti, filho do irmão Finotti, não sei se era João Finotti, lá um dos fundadores da congregação. O irmão Davi Finotti era assim um homem assim, de primeira linha, de extrema educação. Quem viu Davi Finotti pregar, atender um culto, a educação que ele tinha, nossa, era fantástico. Não sei, porque eu era criança, não sabia como é que era o resto, mas o irmão Davi Finotti falou, o meu irmão estava contando um testemunho, e aí ele parou o irmão do testemunho e falou assim, irmão, esse testemunho aconteceu com o irmão ou o irmão viu acontecer com a outra irmã? Não, aconteceu com aquela irmã. Então o irmão não pode contar aqui. Lá no culto ele falou. Isso aconteceu, sabe aonde, irmãos? Lá na Vila Olímpia, numa reunião da mocidade. Um domingo de tarde. Ou então você não pode contar testemunho aqui que aconteceu com o outro. Conta só o que Deus fez na tua vida, viu? Com bastante educação. Então o irmão contou testemunho de terceiro. Não foi com o irmão que aconteceu isso. Não foi tua esposa. E que também não poderia. Outra coisa, viu, irmãos? Os anciãos têm uma mania de ficar contando casos que aconteceram com os outros lá no público. Isso daí é quebra de sigilo sacerdotal, viu? Não poderia contar nada que é particular, que chega ao conhecimento do ancião, ele não pode quebrar o sigilo sacerdotal e contar o caso em público, porque tem que guardar segredo. As pessoas se confessam com o ancião, ele pega e quebra o sigilo sacerdotal e conta o caso, expõe. Todo mundo sabe que é a nora. Todo mundo sabe. Quebrou o sigilo sacerdotal. Outra coisa, mano, não podemos expor a intimidade das pessoas, viu? Nós não podemos expor a intimidade das pessoas. Esse aí é um assunto que de cunho sexual está amparado no direito constitucional, a privacidade é inviolável, a intimidade. Não poderia jamais ser colocado em público assuntos de questões de fórum íntimo, a questão da intimidade sexual da irmã ou mesmo do próprio filho, vítima ou não. Não poderia expor publicamente. Eu escrevi aqui, a pessoa ficou enfeitiçada por quanto tempo, né? Vou chegar lá, vamos nos tópicos mais sangrentos agora. Veja bem, irmãos, aqui uma falta de respeito também, na minha opinião, é uma falta de respeito com os cadeirantes. Falar que Deus taca você numa cadeira de roda, sabe? Isso daí agride, assim, causa um mal-estar para quem é cadeirante, sabe? Uma vez aconteceu, não foi comigo, mas eu participei de um caso, junto com os anciãos, eu via um julgamento de um caso, que o irmão perdeu a liberdade, porque ele estava na hora do culto, e o ancião pregou assim, e Deus vai fazer um milagre aqui nessa tarde, e vai fazer quem está na cadeira de roda vai levantar, vocês vão ver. E levanta da cadeira de roda aí, você que é cadeirante. Sabe o que o cadeirante falou? Cadeirante é não sei se eu estou falando um termo certo também, gostaria de falar com respeito. O cadeirante é aquela pessoa especial, que usa a cadeira de rodas. Tem um respeito. A lei ampara essas pessoas, tanto é que tem que ter sinalização. Tem todo um respeito por trás disso. E o irmão que era cadeirante, ele levantou assim a mão, estava sentado, falou, o maior milagre não é eu levantar dessa cadeira. O maior milagre é vocês me aceitar como eu sou. Eu não preciso ser liberto da cadeira de rodas. É vocês que têm que ser libertos do preconceito. Virou as costas, saiu, foi sentado, perdeu a liberdade. Então vocês têm que tomar cuidado. Falar que antes que você caia no pecado, Deus te taca numa cadeira de rodas, como se cadeira de rodas fosse um castigo de Deus. Isso fere a dignidade do cadeirante, das pessoas especiais. A outra coisa que vocês devem entender é que quem cai na cadeira de roda não peca. Vocês estão tratando o cadeirante, porque como o cunho do pecado é sexual, é de cunho sexual,
A impressão que fica, da forma, o contexto que vocês estão dando, é que o cadeirante, né, quando ele cai na cadeira de rodas para não cair no adultério, então ele não faz mais sexo. Tem muito cadeirante que faz sexo, viu? Tem muito cadeirante que tem condições de praticar sexo. Alguns não, outros sim. E eu pergunto para vocês, não tem cadeirante orgulhoso? E o cadeirante orgulhoso vai entrar no céu? O cadeirante... Aí como é que fica o cadeirante homossexual? Nós temos cadeirantes homossexual, que às vezes ele não tem, a parte genital dele às vezes não tem mais uma função, mas ele tem prazer de uma outra forma, e ele desenvolve, tem irmãs e pessoas que não são cristãos que são homossexuais, desde pequenos, e são homossexuais, e desenvolveram, ou nasceram com aquilo. Quer dizer que então o homossexual, o cadeirante, ele não tem nenhum tipo de relação sexual, ou ele não tem, quer dizer, o cara caiu na cadeira de roda, ele é um santo. Então, agora eu falo isso porque eu acho que respeito pelo cadeirante é respeitar a dignidade. Mas eu posso criticar uma pessoa que é cadeirante, eu posso discordar dele, não é porque eu discordo de um cadeirante que eu estou desrespeitando ele. Desrespeitar é falar que o cadeirante não pode mais, você é um inútil sexualmente. E isso daí ofende a dignidade do cadeirante. Cabe até ação judicial. Soube de casos sobre isso, hein? Então o cadeirante, ele é apto para pecar. Não é porque é cadeirante que não pode pecar. Porque tem muito cadeirante que é orgulhoso. Quer dizer que agora, porque é cadeirante, ele está imune a tudo. E tem cadeirantes que têm relação sexual, sim. Tem sim. Que eles estão parados das coxas, do joelho para baixo, e aí? Ou que pegam uma parte, mas eles conseguem. Tem muitos cadeirantes que têm, inclusive, relação sexual de uma maneira diferente, porque tem as suas limitações. Outra coisa que vocês falaram é que o ancião, foi o ancião, 50 anos na graça, né? Na graça está na CCB, você chama CCB de graça. O irmão se batizou com 10 anos de idade, irmão. Então o irmão ancião se batizou com 10. Para se batizar com menos de 12, tem que falar, tem que ter evidência de novas línguas. Aí eu pergunto, qual é o idioma que o irmão falava? Como é que uma criança fala novas línguas com 10 anos? Se ele é totalmente incapaz, como pode ser... O batismo faz um toque no CCB que diz que aquele que se batiza se torna membro. Se torna membro de uma associação, você tem que ser maior e capaz. Ou se for de 16 a 18 anos, tem que estar assinatura do pai. Como que uma criança de 10 anos se torna membro da igreja? Porque falava novas línguas? Que línguas? Ou era só repetir calamanaia? Calamanaio? Vocês falam que isso é línguas estranhas. Não é línguas estranhas, isso é palavra estranha. Isso não é fluência em novas línguas. Batismo com menor de 16 anos, não tem previsão legal. É só entre 16 e 18, com aval dos pais, ou acima de 18 anos. Porque a igreja hoje é considerada associação perante a lei. E menores de 16 anos não pode se filiar à associação. Tá, foi acontecido 50 anos atrás, tudo bem. Então o irmão falava